Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a profecia dos 4 animais de Daniel 7. Mas se você não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Bem, o último vídeo da série Profecias foi sobre a estátua de Nabucodonosor. E olhando aqui para o capítulo 7, a gente percebe que é praticamente igual, talvez com mais detalhes, mas a ideia é a mesma. Então vamos lá. Aqui no capítulo 7, no versículo 3, começa assim: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. A gente olha para esses animais, né, e a gente sabe que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, olhando aqui no versículo 17, Daniel, ele traz o que o anjo falou para ele, né, do que seriam esses reis. Ele diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, é a mesma ideia de Daniel 2. Então, quando a gente pensa no leão, a gente consegue muito bem associar com a Babilônia, né? A Babilônia utilizava muito a figura do leão, e também o leão é considerado o rei dos animais, né? A Babilônia foi, com certeza, o império mais rico que o mundo já teve. E, além disso, ele fala de asas de águia, né? As asas de uma águia, que seria também a rainha das aves, elas representam a velocidade da conquista que esse império teve. Mas essas asas foram arrancadas, diz aqui também no texto. E o que representa que esse império perdeu o seu poder e foi substituído. Continuando aqui no versículo 5, diz: eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Esse império, ele representa o império que sucedeu a Babilônia, que é a Média Pérsia. Então, esse império, ele traz aqui esse urso, que representa os Medo-Persas. Ele trazia 3 costelas, que seriam as 3 nações que esse império conquistou, que seria a Líbia, o Egito e a Babilônia. E o que é interessante também é que fala que o urso se levanta sobre um dos seus lados, né? Então, se pensar no Medo e nos persas, a Pérsia era a que mais se destacava inicialmente. Então, faz muito sentido ele estar levantado sobre um dos seus lados. Bom, aqui no versículo 6, ele continua falando e diz que veio outro animal semelhante a um leopardo. E ele tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Esse animal, que tem a forma de um leopardo, ele representa a Grécia, e o que choca aqui é que aparecem 4 asas, né? A gente falou que a asa representa a velocidade de conquista, agora se o animal tem 4 asas, quer dizer que foi muito rápido, e de fato, né? Ali com Alexandre o Grande, a forma como ele conquistou basicamente o mundo foi surreal. E o que é muito legal também é que fala que esse animal tem 4 cabeças, e a gente sabe que depois que Alexandre o Grande morreu, esse império foi basicamente dividido entre os 4 generais dele, né? 4 cabeças. É bem legal como as coisas vão se encaixando aqui, uma riqueza de detalhes tão grande, porque ele falou isso bem antes, né? Ele ainda estava no Império Babilônico quando ele recebeu essa visão. Enfim. E aqui no versículo 7 ele fala do último animal. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Um animal terrível, né? A gente não consegue imaginar claramente o que seria um animal terrível e espantoso, mas uma coisa feia e impressionante, eu diria, né? Que impressionou demais Daniel também. Então, obviamente, tá falando de Roma, né? O Império Romano, que chegou de uma forma totalmente violenta, brutal. Todo mundo sabe da crueldade, a gente até já falou um pouquinho no outro vídeo, da crueldade, né? Um império muito sanguinário. E aqui tem uma descrição que eu acho que se encaixa muito bem, viu?
enfim. Mas ele não para por aí, ele vem falar agora uma descrição dos 10 chifres que esse animal tinha. E aí aqui no versículo 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Esses 10 chifres, eles representam as 10 nações que antecederiam a Europa, né? Que ela surgiu a partir de 10 nações. E ele vai falar um pouquinho mais sobre esse chifre pequeno, que substitui 3 outros chifres, lá no versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse chifre pequeno representa a Igreja Romana, que exerceria um domínio bem grande depois, bem longo, e que traria, além de trazer diversas doutrinas que iam contra a palavra de Deus, e mudar os tempos e a lei, com o exemplo da mudança do sábado para o domingo, além de fazer isso, ela seria aqui, perseguiria, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhes serão entregues nas mãos. Então, além de fazer toda essa mudança, ela perseguiria o povo de Deus, né? Aqueles que guardariam os mandamentos de Deus. Mas, assim como lá na profecia da estátua, a gente também fica com essa esperança aqui do reino de Deus eterno, né? Fala a partir do 26. Mas depois se sentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E eu acho que essa profecia é bem bacana, porque a gente consegue ver como que a Bíblia ela é fiel no que ela diz, né? Como Deus é fiel no que Ele diz. A gente consegue ver como que o que foi profetizado aconteceu. A gente viu acontecendo. E são evidências bem fortes, né? De como a palavra de Deus é fiel. E também nos dá a esperança, né? De que apesar de a gente ter visto uma série de nações se desintegrarem, de reinos sendo derrubados, a gente tem a esperança de um reino que vai ser eterno, né? Deus vai instituir e nunca será abalado. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais.